sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de entrevista Vozes do Direito, produzido pelos alunos da disciplina de Direitos Especiais. Nesse episódio, nós vamos explorar o tema Direito dos Povos Indígenas, do paradigma integracionista à luta pelo direito originário, assunto que foi trabalhado na videoaula 10. O nosso grupo é formado pelos integrantes Felipe Araújo Wesner Rodrigues, Marcelo Jean Rocha da Silva, Maria Eduarda Schneider Vidal e Sabrina Quevedo da Silva. A orientação acadêmica é do professor José Paulo, a quem nós agradecemos desde já. Hoje nós teremos a honra de entrevistar o Marcelo Jean, que é profissional da área da medicina veterinária. Já a respeito da importância da temática que será abordada, eu ressalto que se deve ao fato de que o tratamento jurídico dado aos povos indígenas no Brasil é marcado por uma profunda ruptura de paradigmas. Historicamente, a abordagem do Estado, consolidada pela Lei 6.001 de 1973, que é o Estatuto do Índio, era integracionista, tratando os indígenas como uma categoria transitória destinada à comunhão nacional e usando muitas vezes termos genéricos e coloniais como o próprio índio. Já a Constituição Federal de 1988 rompeu com essa lógica, abandonando a assimilação e reconhecendo os indígenas como povos, dando a eles direito à organização social, a línguas, costumes e, crucialmente, direitos originários sobre as terras que eles tradicionalmente ocupam, conforme o artigo 231 da Constituição. E, apesar desse avanço e da ratificação da Convenção 169 da OIT, o Estatuto de 1973, ultrapassado, continua ainda em vigor. Por isso que nesse podcast nosso intuito é analisar o conflito entre o velho paradigma integracionista e a luta atual pela efetivação do direito originário, ameaçado por novas teses jurídicas restritivas como a do próprio marco temporal. Já a respeito do currículo do nosso entrevistado, o Marcelo ele é formado em medicina veterinária e atualmente ele é graduando de Direito. Ele já trabalhou na IAGRO, que é a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, atuando com atividades relativas à defesa sanitária animal, acompanhamento em propriedades rurais e estabelecimentos comerciais de produtos de uso veterinário e em leilões e eventos agropecuários, e fazia também emissão de documentação e atendimento ao público. Como eu bem disse, nesse episódio nós vamos conversar um pouco sobre as mudanças históricas no tratamento jurídico aos povos indígenas no Brasil, desde o modelo integracionista que foi previsto pelo Estatuto do Índio até o reconhecimento constitucional dos direitos originários que é assegurado pela Constituição de 88. Olá, pessoal, eu sou a Sabrina e dando continuidade ao que a Maria falou, quando a gente fala em direito dos povos indígenas no Brasil, é importante entender que o tratamento jurídico deles mudou ao longo do tempo, porque por muitos anos vigorou o chamado paradigma integracionista que a Maria falou, né? E isso marcou profundamente a forma como o Estado se relacionou com os povos originários. Esse paradigma está muito claro na Lei 6.001 de 73, o Estatuto do Índio. Ele parte da ideia de que os indígenas seriam pessoas em processo de integração, ou seja, que eles deveriam ser gradualmente incorporados à sociedade nacional. E essa visão coloca os povos indígenas sob tutela, como se eles não fossem plenamente capazes de conduzir suas próprias vidas jurídicas, cultural e territorial. O próprio estatuto classificava os indígenas em categorias, como isolados, em vias de integração e integrados, sempre pressupondo que o destino final seria a assimilação. Isso acaba apagando a diversidade cultural, reforça estereótipos e trata os povos indígenas não como coletividade que possui direitos, mas como indivíduos a serem civilizados. A Constituição de 1988 rompe com essa lógica. E aqui a gente tem uma diferença fundamental. O Estatuto representa o paradigma tutelar, que busca integrar. A Constituição representa o paradigma pluralista, que reconhece e protege. E falando agora um pouco sobre o direito originário à terra, a maior parte dos conflitos contemporâneos gira em torno da terra. A Constituição adotou a teoria do indigenato, que afirma que o direito territorial indígena é originário, ou seja, ele existe antes do próprio Estado brasileiro. Por isso, a demarcação tem caráter meramente declaratório.
Ele não cria o direito, ele apenas reconhece juridicamente o vínculo que já existia. E é justamente o oposto, e esse é justamente o ponto que surge o grande debate, o marco temporal. Bom, aí para ilustrar esse caso, nós temos o caso de 2009, né, da terra indígena Raposa Serra do Sol, julgado pelo STF, onde os povos indígenas reivindicavam o recebimento de suas terras tradicionais lá em Roraima. E esse conflito tinha vários âmbitos, né? Econômico, cultural, e o STF acabou reconhecendo a terra como dos indígenas, né? E esse julgamento se tornou um marco porque consolidou o entendimento constitucional sobre o direito originário, ou seja, não doou as terras, devolveu a quem lhe é direito, né? E, bom, e agora a gente vai passar para efetivamente para a nossa entrevista com o nosso convidado Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso podcast. E como primeira pergunta, gostaria de que o senhor avaliasse a transição do paradigma integracionista para o paradigma dos direitos originários trazidos pela Constituição de 1988. Então, olá a todos, agradeço a todo mundo que está ouvindo esse podcast. E, referente à sua pergunta, eu avalio de forma muito positiva, visto que a Constituição de 88 representou um marco histórico na forma de como o Estado brasileiro compreende os povos indígenas. Esse paradigma integracionista partia da ideia de que os indígenas deveriam abandonar suas tradições e serem assimilados à sociedade nacional. Eram tratados como grupos transitórios, né? Mas esse modelo ignorava a diversidade cultural e impunha uma tutela que os infantilizava. E com a Constituição, ocorreu uma ruptura profunda. Os povos indígenas passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos, titulares de próprias culturas e detentores de direitos originários sobre suas terras. A transição simboliza o reconhecimento da autodeterminação, da pluralidade ética e do respeito à diferença. Perfeito, Marcelo. Essa transição do paradigma integracionista para o paradigma dos direitos originários, como você bem descreveu, ela é reafirmada de modo concreto pelo crescente número de demarcações recentes feitas pelo Estado, né? Por exemplo, segundo anúncio oficial, o governo federal decretou agora em novembro de 2025 a demarcação de 10 novas terras indígenas, que é um grande avanço institucional para o país. Isso demonstra que a lógica constitucional de reconhecimento de territórios tradicionais ela continua viva, apesar dos retrocessos e dos desafios que são enfrentados. Mas revela também que a concretização desse paradigma ela depende fortemente de vontade política, de aparato institucional e também de pressão social, né? Muito bom. E também essa ruptura promovida pela Constituição colocou os povos indígenas como titular de direitos fundamentais próprios e reconheceu seu papel relevante na preservação ambiental e fundamentou todas as políticas indigenistas posteriores, incluindo a demarcação de terras e o respeito às identidades culturais, como você bem mencionou. Acho que o microfone está mutado. Desculpa, meu microfone estava desligado, pessoal. Vou repetir a pergunta. Marcelo, quais são, na prática, os maiores desafios que os povos indígenas ainda enfrentam para a efetivação de seus direitos territoriais? Essa é uma pergunta relevante, visto até a COP30 que teve no Brasil. E, apesar dos avanços constitucionais, os desafios permanecem significativos. O primeiro deles é a morosidade nos processos de demarcação, que muitas vezes ficam paralisados por décadas. Inclusive aqui no estado de Mato Grosso do Sul, em Iguatemi, semana passada morreu um indígena por causa desse conflito que já dura mais de 10 anos. E há também conflitos fundiários intensos, envolvendo interesses dos setores econômicos, como agronegócio, mineração e grilagem das terras. Outro obstáculo importante é a falta da estrutura estatal para fiscalizar e proteger os territórios já desmarcados, o que resulta em invasões, violência e destruição ambiental. E, além disso, o debate político em torno do chamado marco temporal cria insegurança jurídica e ameaça direitos já consolidados. Esses fatores combinados dificultam a plena concretização
da produção territorial que a Constituição garante. Sim, você levantou vários desafios importantes, né, Marcelo? Gostaria também de complementar com alguns dados recentes, como a gente tem aí a vigência da Lei 14.701 de 2023, que é chamada Lei do Marco Temporal, né? Ela aumentou bastante a insegurança jurídica. Segundo a autarquia responsável, o FUNAI, essa lei limita a demarcação apenas às terras ocupadas em 5 de outubro de 1988, o que ignora as expulsões e as remoções forçadas que foram feitas anteriores a essa data, né? E na prática, esse contexto jurídico promove uma certa morosidade e, em muitos casos, a paralisação dos processos. Tem relatos, inclusive, de invasões, de desmatamento ilegal, conflitos fundiários e violência em diversos territórios. Em 2024, por exemplo, foram registrados 211 assassinatos de indígenas em território nacional, segundo o relatório que foi citado em 2025. E foi um dado extremamente dramático, né, que evidencia que o problema não é apenas administrativo, mas que envolve também a segurança, os direitos humanos e de vida dessa população. E a fragilidade institucional também se reflete na possibilidade de retrocessos, né? Há no Senado propostas e decisões que acabam ameaçando, suspendendo e até dificultando as demarcações já realizadas, mesmo após a homologação. Inclusive, você falou sobre o marco temporal, né, que é uma tese segundo os direitos, os povos indígenas só teriam direito às terras que estivessem ocupando fisicamente e permanentemente até o dia 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a nossa Constituição Federal. Porém, em 2023, o STF rejeitou essa tese do marco temporal e afirmou que os direitos indígenas são originários, ou seja, existem antes mesmo de o Estado e não dependem de uma data específica. Porém, apesar disso, o Congresso aprovou a Lei 14.701 no mesmo ano de 2023, restabelecendo o marco temporal no plano legislativo. Então, o marco temporal é uma tentativa de limitar a demarcação de terras indígenas, usando 1988 como linha de corte para reconhecer direitos territoriais. É considerado um retrocesso grave por órgãos indigenistas e por praticamente todas as organizações indígenas que consideram expulsões históricas e violam direitos originários previstos na Constituição. Marcelo, sobre o caso Raposa Serra do Sol, na sua visão, qual foi a principal lição desse julgamento para o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas? Então, esse caso Raposa Serra do Sol, ele ocorreu em Roraima, né, em 2009. Essa decisão gerou conflitos, especialmente com produtores rurais, e se tornou um precedente importante na fonte de debates políticos e jurídicos. A principal lição do julgamento da Raposa Serra do Sol é a reafirmação pelo STF de que os direitos indígenas não são concessões do Estado, mas sim direitos originários, que preexistem a própria formação do país. Essa decisão confirmou que a demarcação de terras indígenas não cria novos direitos, ela estabelece e declara e reconhece um direito histórico. E outro ponto fundamental foi o entendimento de que a proteção territorial é a condição essencial para garantir a cultura, a sobrevivência e a autonomia dos povos. O julgamento também evidenciou a importância da demarcação contínua, evitando fragmentações que inviabilizem o uso tradicional do território. Bom, é importante frisar também que o caso Raposa Serra do Sol, ele permanece central como marco simbólico, né? Ele, historicamente, ajudou a consolidar o entendimento de que as terras indígenas, elas não são concessões do Estado, mas sim que são direitos originários, né? Esse precedente jurídico é usado até hoje como uma referência. No entanto, essa controvérsia da terra do marco temporal reapareceu com força. A aprovação da lei número 14.701, como a gente bem mencionou, e a sua implementação acaba colocando em risco o entendimento de que os direitos originários e permanentes, especialmente para os povos que foram expulsos antes de 1988. Né? O contexto atual ele mostra, inclusive, que o julgamento de Raposa Serra do Sol, por si só, não assegura a proteção automática, que é sem demarcação efetiva, sem fiscalização e sem respeito à jurisprudência. Porque os direitos eles podem existir no papel, mas serem negados na prática, né? E esse paradoxo entre direito reconhecido e direito negado é uma discussão essencial para esse podcast. Dados do Ministério
Ministério dos Povos Indígenas, afirmam que cerca de 91% das terras indígenas estão preservadas com a sua floresta nativa. Então, percebe-se a relevância da demarcação dessas terras para esses povos. E só então para a gente fechar, Marcelo, como as políticas públicas podem contribuir para fortalecer a autonomia e a proteção cultural dos povos indígenas? Bom, essa pergunta é de grande relevância, porque as políticas públicas eficazes devem partir da escuta e da participação direta dos povos indígenas. Isso inclui garantir que eles tenham voz em todas as etapas: planejamento, execução e avaliação das ações que lhe dizem respeito. Fortalecimento da educação intercultural com escolas indígenas que respeitem as línguas e culturas locais é essencial. Da mesma forma, políticas de saúde voltadas às especificidades socioculturais desses povos contribuem para a sua autonomia. Outro aspecto importante é a proteção territorial. Políticas ambientais, fiscalização de invasões e apoio à gestão dos territórios são fundamentais para preservar modos de vida tradicionais. Em síntese, políticas públicas adequadas são aquelas que reconhecem que cada povo indígena é sujeito coletivo, com sua própria forma de existir, produzir e se organizar. Sim, e recentemente o governo voltou a assinar decretos de demarcação de terras, né? As demarcações recentes, agora em novembro de 2025, mostraram um esforço institucional para que esse avanço se concretizasse. Ao mesmo tempo, a resistência política, né? O Senado aprovou projetos que tentam suspender as demarcações homologadas no sul do país, o que demonstra que os retrocessos eles podem vir por vias legais ou políticas e não apenas pelas vias judiciais. Essa complexidade das políticas públicas hoje exige não apenas decreto de demarcação, mas exige uma estrutura permanente de gestão territorial, de proteção contra invasões e mecanismos de participação indígena também, sob risco de que a demarcação formal vire uma mera formalidade. Perfeito, Maria. E até com relação à educação intercultural, hoje, dia 27/11, que é o dia que a gente grava esse podcast, a ministra Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, anunciou a criação da primeira Universidade Federal Indígena, a UNIND, do Brasil, que terá sede em Brasília, mas polos em todos os estados. Um avanço que é fruto do reconhecimento e valorização deste povo. Certo, pessoal, a gente está encaminhando para o final da nossa entrevista. E para finalizar, Marcelo, eu quero perguntar quais são as perspectivas futuras para os direitos indígenas no Brasil, diante dos debates sobre o marco temporal. No tocante à sua pergunta, as perspectivas dependem muito das decisões políticas e jurídicas dos próximos anos. O debate sobre o marco temporal é central, pois ele tenta restringir os direitos territoriais indígenas a uma data fixa, 5 de outubro de 88, desconsiderando as expulsões históricas, violências e remoções forçadas ocorridas antes da Constituição. Se o marco temporal for consolidado, poderá significar um grave retrocesso, colocando em risco tanto terras já demarcadas quanto processos em andamento. Por outro lado, há movimentos fortes dentro do próprio sistema de justiça, da sociedade civil e dos povos indígenas que defendem o respeito ao texto constitucional e aos direitos originários. Essas resistências mostram que, apesar dos desafios, existe uma luta muito ativa pela proteção e pela ampliação dos direitos. O futuro dependerá da capacidade de garantir que a Constituição de 88 continue sendo parâmetro fundamental. Realmente é muito importante a gente destacar essa perspectiva futura, né? Porque é uma luta constante, algo que tem sido construído há muito tempo. Em 2025, agora mesmo, os povos indígenas de 17 diferentes etnias realizaram diversas mobilizações em Brasília, cobrando a conclusão do julgamento judicial relativo ao marco temporal e exigindo que a Lei 14.701, lá de 2023, ela seja declarada inconstitucional. Esse tipo de mobilização conjunta reforça que há certa resistência ativa e vigilância social contra a tentativa de retrocesso. Né? Isso mostra que a luta por justiça territorial continua e que os direitos originários eles não estão garantidos de forma automática, mas eles dependem de uma certa pressão social, de uma atuação civil e também de uma visibilidade pública. E, ao mesmo tempo, o balanço positivo dessas recentes demarcações ele mostra que tem muito espaço ainda para avanços, né?
desde que as políticas públicas elas possam priorizar e proteger os povos originários, inclusive em termos ambientais, sociais e culturais. Sobre as perspectivas futuras, vale destacar a COP30, né, que teve agora em Belém, e foi a maior mobilização indígena já registrada em uma COP, reunindo cerca de 3 mil representantes de diferentes povos do Brasil e do mundo. E aproximadamente 1.000 participaram diretamente das negociações, que demonstram um avanço importante na inclusão dessas comunidades nos debates globais. Durante a COP30, os povos indígenas destacaram que seus territórios são fundamentais para a mitigação da crise climática, pois funcionam como barreiras naturais contra o desmatamento e a degradação ambiental. Por isso, defenderam não apenas a demarcação de novas terras, mas também mecanismos de financiamento que permite a gestão sustentável dessas áreas. Um dos avanços anunciados foi a promessa do recurso do mecanismo TFFF, destinado à produção florestal com acesso direto às comunidades tradicionais. E a mobilização indígena também se fez presente fora das mesas oficiais, com marchas, manifestações e expressões culturais que ganharam grande visibilidade internacional. E, por fim, a COP30 gerou conquistas importantes. 10 novas terras indígenas foram anunciadas e a visibilidade global sobre o papel dos povos originários como guardiões da floresta foi amplificada. Em síntese, a participação indígena na COP30 combinou protagonismo, mobilização e conquista concreta, mas também evidenciou desafios que ainda persistem para que as suas demandas tenham peso decisivo nas políticas internacionais. Bom, muito bacana, né, a nossa temática, a nossa discussão a respeito desse tema, para que a gente possa ver também a importância dessa ruptura histórica ao abandonar esse paradigma integracionista e reconhecer os povos indígenas como sujeitos de direitos originários e portadores de uma cultura própria. Assim, a gente conclui com essa conversa que o Brasil vive um profundo paradoxo jurídico, né? De um lado, ele possui um dos mais avançados aparatos legais de proteção de direitos indígenas, como a nossa própria Constituição de 1988 e a Convenção 169 da OIT, que reconhece a plurietnicidade e o direito originário, e de um outro lado, ainda falha em atualizar a sua legislação ordinária, como o Estatuto do Índio de 1973, e ainda debate essas teses restritivas como a do marco temporal, né, que ameaçam a própria sobrevivência física e cultural desses povos. E a luta indígena, portanto, ela não é vista como uma comemoração, mas sim como uma reivindicação diária pelo cumprimento dessa promessa constitucional, que é a demarcação dos territórios desses povos como uma condição essencial para a própria existência deles. O nosso convidado Marcelo destacou muito bem a importância dessa demarcação de terras, assim como também da participação social e do respeito à autonomia desses povos. E a entrevista reforçou, inclusive, que embora muitos avanços eles tenham sim ocorrido, os desafios eles ainda permanecem, especialmente quando se trata dos campos territorial, político e estrutural. E assim, eu gostaria de agradecer imensamente ao nosso entrevistado por compartilhar os seus conhecimentos e também ao nosso orientador, professor José Paulo Gutierrez, pela oportunidade nos dada de aprofundar esse tema. Agora eu passo minha palavra à minha companheira de entrevista e também ao nosso entrevistado para que eles possam fazer os agradecimentos. Pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham aprendido, que essa temática tenha contribuído, que gere conhecimento, gere reflexão a todos vocês. Obrigada e até mais. Quero agradecer a Maria e a Sabrina, e especialmente ao professor José Paulo, pela atividade desse podcast, e por todo mundo que conseguiu ouvir, que possa ter contribuído para cada um. Obrigado. Agradecemos a todos os ouvintes que acompanharam esse episódio do podcast Vozes do Direito. Nós esperamos muito que esse conteúdo possa contribuir para a ampliação e também para a reflexão sobre a importância do respeito aos direitos dos povos indígenas no Brasil. Como a gente bem frisou, é algo que é constante, é uma luta diária e algo que a gente tem que dar a devida importância para que possa se concretizar ao longo do tempo.